O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. Eu sou o Bispo Gilberto Gomes, professor e capelão do Reino dos Céus. E todo final do dia me coloco aqui junto a você para refletirmos sobre o dia que passou e nos prepararmos para o novo dia que virá. E uma das coisas importantes para entender hoje é como ter a mente preparada. É como disciplinar a mente para não deixar que as emoções, que os problemas do dia a dia afetem você. Você já viu quando em algumas cenas de filme ou se teve a infelicidade de viver na vida real o pânico das pessoas quando surge um problema, um incêndio, uma enchente, um desmoronamento, um acidente? Você já viu que se houver ali um grande número de pessoas, o pânico se instaura de tal forma que parecem formigas quando estão juntas e de repente cai alguma coisa perto delas e elas ficam baratinadas, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. O pânico às vezes é tão grande que uma pessoa pode até pisotear a outra. E o que poderia ser uma salvação, essa fuga, torna-se um problema ainda maior. Porque o pânico gerado pelo problema domina a mente de tal forma que as pessoas elas têm a dificuldade de encontrar até mesmo uma simples maçaneta para abrir uma porta e poder sair do lugar onde estão em perigo. Eu sei de casos, inclusive já até aconteceu comigo. Eu já estive em um ônibus que sofreu um acidente. E eu lembro do pânico das pessoas quando o ônibus capotou. Eu estava com o cinto de segurança e fiquei muito triste ao ver pessoas sendo arremessadas de um lado para o outro porque não estavam usando o cinto de segurança. E quando algumas pessoas que estavam usando o cinto, com tanto pavor e medo pelo que aconteciam, eles não conseguiam de maneira alguma abrir o cinto, que é uma coisa tão simples. O cinto não estava emperrado, era apenas apertar um pequeno botão e o cinto abria. Mas o pânico, o medo era tão grande que não conseguiam abrir. Talvez você pode estar se perguntando por que estou falando isso e que você não está em pânico? Mas olha bem, tem determinadas situações da vida que o cérebro ele foi treinado de alguma forma para identificar qualquer coisa negativa como uma grande ameaça em potencial, ao ponto de lhe fazer tão mal que você não vai conseguir vencer. Isso acontece porque o cérebro ele é bastante perceptivo para tudo que se apresenta fora do padrão, errado, contrário às expectativas ou atípico. Quando o cérebro se depara com algo assim, por mais simples que seja, dirige toda a atenção para aquele problema e assume para aquele problema um aspecto de potencial enorme. E isso a maioria das pessoas fazem. Então, quando surge uma dívida, uma coisa que é preciso fazer, que envolva dinheiro, logo tem pessoas que já entram em pânico. Outros quando recebem a notícia de uma enfermidade, outros quando recebem a notícia de um problema na família. E aí por diante, por aí vai. Tem pessoas que não podem nem assistir uma notícia no jornal que logo já entram em pânico. Você já deve ter percebido isso. Quanta gente agora está falando do fim do mundo por causa das guerras, por causa das atrocidades, por causa das coisas que vêm acontecendo como desastres naturais. Eu preciso que você agora abra sua mente para não deixar que isso venha te afetar também. Ah, é o fim do mundo! Não, é o tempo do fim.
O apóstolo já nos falou sobre isso, mas eu quero salientar aqui agora justamente o ponto que eu quero que você entenda, é sobre a sua mente e o domínio dela. A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, procure, dê uma olhada lá. Você vai encontrar a história de uma mulher de Sunem, chamada Sunamita. O nome dela mesmo não é citado na Bíblia, mas a sua atitude em receber o profeta em sua casa, preparar um local para o profeta poder descansar quando passasse por lá, ser abençoada pela unção do profeta que deu a bênção à vida dela. Ela não tinha filhos e ela pôde gerar uma criança. Deus deu essa grande vitória e ela, agradecida, mais ainda cuidava das coisas de Deus e dos profetas. Mas um belo dia, a palavra de Deus nos fala que o filho dela foi acometido por uma enfermidade. Ele, mesmo já uma criança, começou a reclamar de uma dor de cabeça muito forte. Poderia ser um aneurisma ou um AVC, um acidente vascular cerebral. Não se sabe exatamente qual foi o problema que aconteceu com o filho dela, mas o menino morreu nos braços dela. Quando a criança faleceu, ela foi até o marido e disse: eu vou até o profeta. O marido perguntou: está tudo bem? Está tudo bem. Eu vou até o profeta. Ora, não foi o profeta que a abençoou ela e ela não podia ter filhos e ela teve? Então o mesmo profeta poderia ajudá-la a vencer. Olha o domínio que ela teve sobre a emoção. Ela poderia ter ficado desesperada: pra que meu filho morreu, meu Deus, e falado com o marido e falado com as pessoas, mas só ela sabia do acontecido. Quando chegou diante do profeta, ela chorou. O profeta de Deus ainda falou assim: eu vou mandar agora meu auxiliar lá, ele vai fazer isso. Ela disse: não, eu não vou deixar o senhor vai ficar comigo, o senhor vai até meu filho. O profeta, o auxiliar até foi fazer o trabalho de oração, o ato lá, mas ela sabia que aquilo era para o profeta fazer. Olha como ela foi tão determinada. Eu me lembro do estudo que eu dei na quarta-feira, quando eu falei sobre a revisão do livro Para Quem Não Desistiu de Viver, quando eu falei sobre vontade, determinação e obstinação. Ela sabia do poder e da graça de Deus e ela procurou, ela teve o ânimo de procurar o profeta, determinada, nada iria impedir ela de levar o profeta até lá, e na mente dela era a única coisa que poderia resolver. E a palavra de Deus diz que o profeta ficou sobre a criança, abençoando a criança, transferindo vida, e o menino reviveu. Olha como ela dominou a situação. Quem não domina sua mente, pela graça do Espírito de Deus, mas também pela sua disciplina de não deixar que as emoções tomem conta, acaba dando mal na vida. Então hoje eu quero que você pense nos problemas que você está enfrentando e no que você quer resolver na sua vida. Não deixe que a dor, a luta, o problema, a dificuldade venham fazer com que você perca o controle. Para agora e lembra da grandeza de Deus, porque aquela mulher lembrou de que quando ela não tinha filhos, o profeta a abençoou. Então o mesmo profeta que a abençoou para que ela tivesse filhos, também poderia fazer o milagre. Sexta-feira está chegando e é dia de você buscar por Deus, no santuário, a grande força espiritual da corrente forte de oração para você vencer a sua dificuldade. Não fique alardeando seus problemas e suas lutas para todo mundo. Quando você precisa resolver uma coisa, você vai na pessoa certa. Então procure por Deus, através do profeta, da profetisa de Deus, e saiba que Deus vai te ajudar. Se precisar de mim, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Eu vou responder o seu comentário, vou responder a sua pergunta e vou ajudar você. Porque essa é a minha missão. Essa é a nossa missão. Esvaziando o inferno e enchendo o reino dos céus. E o reino dos céus começa aqui. O conhecimento faz toda a diferença. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu apresento a vida desta pessoa
que precisa aprender a dominar a sua mente. O mundo pode dizer que ela não é capaz. As situações podem dizer que ela não tem perspectiva. Mas se a sua mente for dominada pela graça celestial do Espírito de Deus, oh meu Deus, esta pessoa pode alcançar o que ela ainda não alcançou. Por isso Jesus, quando em seu ministério terreno ensinou os apóstolos a terem um foco, uma direção, um só caminho, uma só fé e nada mais. Oh meu Deus, que o Senhor venha dar a sabedoria para esta pessoa, para ela não ficar de léu em léu, pedindo oração para aqui, pedindo oração para lá, mas que ela concentre exatamente no que ela precisa resolver e na orientação divina dada pelo apóstolo, pelo bispo, pelo profeta, que ela siga e vença em nome de Jesus. Eu abençoo esta pessoa para não ficar agora alardeando as lutas que enfrenta, mas concentrada naquilo que Deus vai fazer em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Amanhã é sexta-feira, dia da corrente forte no santuário. Estamos chegando no mês de junho, um mês muito pesado espiritualmente. Esse semestre foi um semestre de muitas lutas e vamos nos preparar para um novo semestre. E você precisa estar preparado, porque o mal existe, mas mais do que o mal é o poder de Deus que vai agir através de você. Que Deus lhe abençoe. O conhecimento faz toda a diferença. Paz e luz. Eu descobri como sair do fundo do poço. Eu descobri como sair do fundo do poço. Olhe pro céu, não olhe pra luta, nem pro sofrimento. Olhe pro céu, não olhe pra luta, nem pro sofrimento. Deus vai mudar a sua situação. Ele já ouviu a sua oração e sobre ti já estendeu sua mão e amor pra te socorrer. Nosso